Olá, ferinhas do sexto ano, aqui é o professor Will Rodrigues. Estou aqui para dar essa aula para vocês de língua portuguesa e primeiro vou mandar um abraço muito especial para os meus alunos lá da Escola Inês Borba, um abraço muito especial. Inicialmente, vamos puxar agora o tema da nossa aula. Hoje a aula é de língua portuguesa e vamos falar sobre a leitura de textos artísticos e literários e também seus aspectos composicionais. Preste atenção, pegue o material e vamos começar, beleza? Simbora! Primeiro, gente, o que é literatura? Você pode ter ouvido falar sobre essa palavra, literatura, saber que ela tem a ver com livros, mas afinal, gente, o que é literatura? Literatura, gente, é uma arte. É uma arte, assim como é a dança, como é a música, assim como é a nossa artes plásticas, mas a literatura é uma arte especial, é a arte da palavra. E ela é a arte literária da imitação, ou seja, ela é mimese, é a arte que imita pela palavra. E aí, gente, Aristóteles vai dar essa definição para a gente, né? A literatura, ela imita pela palavra. Ela imita o quê? Ela imita a vida. Tudo que você lê, tudo que você assiste, né, os filmes, as séries, tudo parte da experiência de vida que você tem e que a gente tem. E os artistas, né, os nossos autores, eles se inspiram na vida e transformam essa vida em obra literária. Então, a literatura, gente, como você pode observar aí no slide, ela se divide em várias características, né? Ou seja, ela imita a realidade. Ela é uma manifestação artística, ou seja, ela é arte. Ela tem a palavra como matéria-prima, ou seja, assim como o músico tem um instrumento como matéria-prima, assim como o pintor tem o pincel, a tinta e a tela como matéria-prima, o autor ele tem a palavra e o lápis, ou seja, ele tem os seus instrumentos de trabalho e transformam em arte a vida, ok? Enfim. Mas, acima de tudo, gente, a literatura, ela expressa a vida humana, o sentimento humano, ou seja, a literatura é um porta-voz da nossa própria espécie. Então é isso, a literatura é arte, uma arte que imita a vida. Então, vamos embora. Acompanhe comigo aí, agora nos slides, as funções da literatura. Assim como eu tenho aqui a função de passar para vocês um conhecimento, assim como nós temos funções na sociedade, a literatura também tem função. Exatamente. Para que serve a literatura afinal? Só para a gente ler e se divertir? Não. A literatura tem 4 funções distintas. E elas estão aí. A primeira função, observe no slide, é a função evasiva. O que é isso, professor? Evasiva. É a função, gente, de fugir da realidade. Sabe quando você está meio deprê, está meio tristinho, coloca aquela música que te leva para frente, que te dá uma animação? Naquele momento que você pega uma música que te tira um pouco da tristeza, você está fugindo da realidade. É isso. A literatura nos promove essa sensação de repente, irmos para um outro lugar, viajar com os nossos personagens. Então, a literatura também leva-nos a fugir da nossa realidade. A outra função é lúdica. E a palavra lúdica, gente, é diversão. Ou seja, a literatura também tem a função de nos divertir, de nos fazer rir, de nos fazer alegrar-se. Ou seja, é um jogo de experiências sonoras e de relações surpreendentes. A literatura também, gente, tem uma função artística, claro. Ela é arte. E se ela é arte, ela tem beleza, tem estética, ela nos impressiona com a sua capacidade linda de ser. É quando a gente lê um poema, diz assim, caramba, que coisa linda. Isso mesmo, gente. A literatura é arte e também ela tem um compromisso com a estética e com a beleza. E a última função, e não menos importante, é a função engajada. Ou seja, a literatura tem uma função crítica social. Ela observa os problemas sociais e os denuncia. Ou seja, a literatura tem a função de nos fazer ir para vários lugares sem sair do lugar. Olha que legal. Ela tem a função
de nos apreciar, ou seja, de fazer com que a gente aprecie as belezas do mundo a partir da arte. E também tem a função lúdica de diversão e, por fim, de crítica social. Ou seja, ela tem funções muito importantes para a nossa vida. Dito isso, vamos seguir. No próximo slide, eu coloquei aí para vocês um exemplo de uma função da literatura. Observe bem esse poema. Está achando diferente aí no slide esse poema? Vejam que o poema ele tem um formato de alguma coisa. Você conseguiu já perceber? É o formato de uma xícara, não é, gente? Vê que legal. E aí, quando você lê esse poema, olha que interessante. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, num cheiro o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Gente, isso é uma poesia, mas o autor usou essa poesia aí de uma forma lúdica, divertida, para falar desse tão gostoso café que a gente adora tomar. E a gente aqui, ó, quem é que não gosta de um cafezinho, não é não? Essa função é lúdica, a poesia ela é divertida. Olha só outra função, esse poema de Ferreira Aguilar. Olha só que interessante. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Gente, que poema, não é? Que fala crítica, ou seja, essa literatura, essa função desse poema, gente, é crítica social, é engajada, é preocupada com a sociedade, com as causas sociais. Então é isso. As funções são diversas. E quando você lê um texto, quando você lê um poema a partir de agora, procure identificar qual a função que ele tem, ok? Mas vamos seguir, vamos embora. E você já sabe diferenciar um texto quando ele é literário ou não literário? Observa bem aí nos slides. O primeiro fato é que um texto literário ele tem uma linguagem muito característica, muito especial. Não é qualquer texto. É um texto, gente, que tem uma ênfase na expressividade, ou seja, você lê e percebe que ali tem sentimento, tem emoção, tem uma carga de sentimento. Assim como a linguagem é conotativa. E aí a gente faz uma pausa, presta atenção. A linguagem conotativa é a linguagem figurada. Já vou explicar isso melhor para vocês. A linguagem também, gente, ela é pessoal. Não é um repórter que está lá na bancada de um jornal e fala uma notícia sem se envolver com ela, né? Apenas repassa uma informação. A linguagem literária, ela tem pessoalidade. Alguém está expressando o que pensa, que sente. E, por fim, a literatura recria a realidade. Atenção, eu falei recria e não cria, ou seja, o autor ele pega a realidade e transforma e torna muito mais interessante. E, por fim, o texto literário ele tem duplo sentido, ele tem ambiguidade, ele é criativo, ele é expressivo. É muito diferente de um texto que não tem arte, ok? Passando aqui, ó, observem agora esse texto e leiam comigo aí no slide. Observem bem. Uma nuvem colossal em forma de cogumelo sobre a cidade japonesa de Hiroshima assinala a morte de 80 mil de seus habitantes, vítimas do primeiro ataque nuclear do mundo em 6 de agosto de 1945. O lançamento da bomba, uma das duas únicas do arsenal americano, foi feito para forçar os japoneses à rendição. Como não houve resposta imediata, os americanos lançaram outro artefato remanescente sobre Nagasaki e os russos empreenderam a prometida invasão à Manchúria. Esse texto, ele é um texto, gente, literário ou não literário? Antes de responder essa pergunta, olha só o próximo texto. A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Olha só. Pensem nas crianças mudas, telepáticas. Pensem nas meninas cegas, inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da Rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa, atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
Você consegue identificar uma proximidade entre esses dois textos? O primeiro que eu li e esse segundo? Sim, gente, eles falam da mesma coisa. Eles falam das bombas atômicas que foram, né, lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, mas eles têm visões diferentes. Um é literário, que é esse, a rosa de Hiroshima. Essa rosa que tão bem Vinícius comparou esse formato de cogumelo que você vê aí, ó, a bomba atômica ao explodir, ela tem um formato de cogumelo e ele associou uma flor a uma rosa, só que é uma rosa estúpida, inválida, sem cor, sem perfume. Vejam a visão do autor. É isso, gente. O texto literário, ele transforma a notícia triste em algo muito mais reflexivo, poético e artístico. Beleza? O primeiro texto, ele é apenas informativo. Ele informa onde aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Mas não há sentimento. Beleza? Espero que tenham entendido e das próximas vezes, ao lerem um texto literário, não consigam mais confundir. Beleza? Agora vamos falar sobre a estrutura. A estrutura de um texto literário, ela é diferente de um texto não literário. Quando eu falo estrutura, gente, vamos pensar assim. Uma casa pode ser feita de barro, pode ser feita de tijolo, alvenaria, pode ser feita de ferro, enfim. A estrutura é como aquilo é feito, não é? Do que é feito, a forma. E aí, gente, todo texto literário, ele pode ser em prosa, ou seja, em linhas corridas, com períodos, parágrafos, ou em poema, em poesia, em verso, tá? Ou seja, ele pode ser versificado. Principalmente, né, a poesia, né, é o que mais nós temos de texto de produção literária, né? O poema é a grande referência da literatura, né? Mas as prosas, né, os textos em prosa estão aí para vocês também acompanharem com os nossos clássicos, os nossos romances e tal. Então, a estrutura pode ser em prosa ou em verso, tá? E aí, observem só, além da estrutura, a gente pode identificar também estilos diferentes. Você pode ler um texto e perceber que determinado autor, observa bem no slide aí a configuração, ó. O autor ele pode ter um estilo individual, ou seja, ele pode ter as suas próprias características. Vamos supor, João Cabral de Melo Neto, poeta modernista, não é? Uma geração que se preocupou com o lugar de onde vivia, com a sua realidade. Ele tem um estilo. João Cabral tem um estilo. Graciliano Ramos, que também é um poeta modernista, tem outro estilo, ou seja, cada autor tem o seu estilo, mas eles podem pertencer ao mesmo estilo de época, no caso, o modernismo, como vários autores pertencem a outras escolas literárias, que vocês vão estudar lá no ensino médio. Mas basta saber que você pode ter autores da mesma área, com o mesmo momento histórico, no mesmo momento de produção, mas com estilos individuais e estilos diferentes. Beleza? E aí, vamos falar de gêneros literários? Vamos falar de gêneros literários. Já falamos aqui de funções, de estrutura, de linguagem e agora sim, gêneros. A literatura, gente, e o texto literário se divide em 3 gêneros. O lírico, o épico e o dramático. Repetindo, o lírico, o épico e o dramático. Observem bem cada elemento desse no slide. Vejam só, o lírico ele é sentimental, ele é inspirado naquele instrumento que é a lira, lá na Grécia, né, a lira, aquele instrumento de cordas, né? O épico lembra a palavra epopeia, uma grande aventura. E o gênero dramático, o drama, a encenação. Ou seja, todos os textos literários pertencem a um desses gêneros, tá bom? E para a gente entender um pouco melhor, vejamos aqui o primeiro gênero, o lírico. O lírico, gente, ele já diz muito. Ele é muito mais romântico, muito mais sentimental, ou seja, é uma manifestação literária em que predominam os aspectos subjetivos do autor. Como assim subjetivo, professor? Aspectos dele mesmo, o eu com ele mesmo. Ou seja, em geral, a maneira de o autor falar consigo mesmo ou com o interlocutor. Não confundam o eu lírico com o autor. Professor, quem é o eu lírico? O eu lírico, gente, é aquele que fala pelo poema e o autor é quem escreve o poema. Podemos ter autores homens com eu líricos femininos e vice-versa, porque o eu lírico é quem fala pelo poema, sacou? Então não confunde, tá bom?
E aí, gente, para pensar bem na estrutura do poema, vamos fazer o seguinte, ó. Observem bem, elementos da versificação. Olha só, eu sei que o texto lírico ele é basicamente sentimental, emotivo. Eu sei que muitos dos textos líricos são poemas, né? As famosas poesias. Como é que ele se configura? Ele se configura em verso. E esses versos, gente, compõem as estrofes. Ou seja, todo poema ele é composto por versos que juntos formam estrofes. E essas estrofes juntas formam um poema, ok? Então, cada linha que você percebe num poema são versos. E um conjunto de versos formam estrofes, ok? Agora, observem bem esse poema aqui, ó, de Vinícius de Moraes. Olha que lindo esse poema. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Primeiro, né, vamos bater uma salva de palmas para o nosso querido Vinícius de Moraes pela obra-prima, mas fazer o seguinte, observem a quantidade de versos desse poema. E primeira estrofe tem 4 versos, a segunda estrofe tem mais 4 versos, a terceira estrofe tem mais 3 e a quarta 3, ou seja, no total 12 versos, dividido em 4 estrofes. Os 2 primeiros versos são quartetos, têm apenas 4 versos, e os 2 últimos são tercetos, formando o que chamamos de soneto, um poema de forma fixa, ok? Para você que está aí no sexto ano, ainda vai estudar como se compõem os diferentes tipos de poema, mas é importante dizer o seguinte, observe que todo poema é composto por essas linhas, chamadas de quê? Verso. Versos é o quê? Uma estrofe. Beleza? Vamos embora, seguindo aqui com o nosso conteúdo. Eu imagino que você percebeu que esses poemas, eles têm uma sonoridade. Perceberam? Há uma musicalidade em cada poema. Essa musicalidade, esse ritmo, essa combinação de sons é chamada, sabe de quê, gente? Olha aí no slide. É chamada de rima. Exatamente, gente. As rimas garantem na poesia a musicalidade do ritmo. E elas são classificadas também. Olha só, se você puder observar aí no slide, as classificações das rimas são pobres e são ricas. Como assim, professor? Rimas pobres? Isso mesmo. São rimas que as palavras que têm o mesmo som, ou seja, aquela sonoridade que é parcial ou total, pertencem à mesma classificação morfológica. Olha o exemplo aí. Situado é um adjetivo. Rima com quebrado, que também é um adjetivo. Cresce é verbo. Rima com parece, que é verbo. Ou seja, essas rimas de mesma classe gramatical são chamadas de rimas pobres. Por outro lado, as rimas ricas, elas são formadas por palavras de classes gramaticais diferentes. Ou seja, arde é verbo, rima com tarde, que é substantivo. Distante, que é advérbio, rima com diamante, que é substantivo. Percebeu como é difícil fazer um poema? Então, quanto mais rico for, mais complexo é de montar, porque as classes gramaticais são diferentes. Então, imaginem o trabalho de um autor, quando vai fazer uma poesia, ele tem que pensar, vou fazer aqui uma poesia com rimas ricas. Olha o trabalho que ele tem, não é fácil não, hein? Mas é muito bom fazer poesia e você pode testar aí na sua casa, começar a escrever. Quem sabe aí você é um grande artista, um grande autor e nem sabe ainda. Beleza? Vamos seguir aqui para o próximo gênero, que é o gênero dramático. Essas máscaras aí, elas representam o teatro, né, gente?
a comédia e a tragédia, né? Essa máscara que tem a alegria, ela é a máscara que traz a comédia e a máscara triste é a tragédia. E é isso mesmo, gente. O gênero dramático, ele traz exatamente as tendências. A arte, ela pode trazer o riso, pode trazer a tristeza, mas ela sempre leva à reflexão. E o que é que caracteriza o gênero dramático? É que ele é feito para ser encenado, para ser levado a transformar a palavra em ação. É você encontrar os atores em palco, no teatro, na novela, no cinema, na série. Ou seja, o drama, ele é ação, ok? Então tá aí, ó. A tragédia e a comédia, elas fazem parte da produção do gênero literário chamado de gênero dramático, ok? Então, todas as vezes que você vira uma novela, que você vira um filme, eita, o professor falou que isso é gênero dramático, é drama. Então, não associem drama àquilo que é triste, tá? Drama pode ser comédia ou tragédia, ok? Entenderam? Passando aqui, ó, olha o épico. Veja essa imagem aí, ó, no cantinho do slide, tá vendo essa imagem? É uma guerra, não é, gente? É uma luta, na verdade. Esses personagens lembram o quê? Lembram as guerras antigas, né? Talvez até a Guerra de Troia, tá vendo? O épico, gente, é um gênero que traz à tona uma grande história de um herói que representa um povo. São as famosas epopeias. São textos feitos geralmente em versos. Um longo poema. Sabem qual é a maior epopeia da língua portuguesa? Os Lusíadas, de Luís de Camões. É um épico, né? A história dos grandes navegantes que conquistaram os mares, né? Os nossos queridos irmãos portugueses. A epopeia faz com que a gente se identifique com um personagem que é um grande herói e a partir de sua grande façanha, das suas virtudes, eles representem todo um povo. Então, temos várias epopeias famosas. Quem é que não conhece Aquiles, né? E a Guerra de Troia? Quem é que não conhece, né? A Ilíada, a Odisseia de Homero? Enfim, são vários, né, personagens importantes nas grandes epopeias. Vou falar de um personagem que é uma epopeia mais moderna. Quem é que nunca ouviu falar sobre O Senhor dos Anéis? E a epopeia de Frodo, o Bolseiro, né? Ali é um épico também, só que é um épico moderno, né? Já não é tão antigo assim. Ok? E aí, gente, queria desejar para vocês, né, uma boa aula. Espero que vocês tenham gostado, anotado tudo. E não se esqueçam, literatura é arte, é alegria, é prazer, é diversão. Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem bem. Tamo junto.